aquela parte que ele pegou do outro não era dele. E foi a mais que o seu estômago acaba fazendo mal. Mas se pega cada um a sua porção, vai para casa radiante, transmitindo para aqueles que possam ouvir. Quantas almas estão perecendo, chorando. Cada hino que foi cantado aqui, eu prestei atenção nos mínimos detalhes, o que a letra estava falando. E todos falaram no mesmo sentido. Vocês já repararam isso? Foi o mesmo sentido. As duas irmãs ali, a filha veio cantar, pediu um reforço, a mãe veio. Mas nesse hino que louvaram ao Senhor, edificou a igreja, adorou a Deus e evangelizou o pecador que estava ouvindo. Esse propósito está sobre nós. Depois foi cantado sobre lavar as redes, guardar a rede, largar a rede. Os discípulos já estavam até lavando, desanimados. E o Senhor Jesus chegou e falou: ei, está fazendo aí? Lavando a rede. Pesquei a noite toda, não consegui nada. Ah, não? Então volta lá de novo. A dificuldade de muitos está sendo isso. Volta lá de novo. Mas eu já vim de lá. Não consegui nada. Já fui lá na igreja, já orei, já cantei, já até fiscal no jeito. Volta lá. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A dificuldade está sendo em duas coisas: obedecer e voltar. Ah, mas eu já fui lá, vou mudar de igreja. Eu já fui lá, já orei, já clamei. O pastor já pôs até o olho na minha cabeça, já pôs a mão, já fiz isso, fiz aquilo. Esperar no Senhor, e Ele é o que pode fazer no seu tempo, na sua hora, no seu querer. Glória a Deus. Muitas vezes o querer de Deus contraria o nosso querer. Muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Por isso que nós largamos de ser o eu, nós lá fora, e passamos a viver o eu do Senhor. Porque o que é nosso para Deus não interessa. O que interessa é o que é de Deus para conosco. É invertida a situação. Mas não é isso que eu quero falar. O tema não é esse. Eu só estou completando os hinos que foram cantados. Teve um hino que foi até repicado de novo, porque o Senhor quis confirmar. As lágrimas que caíram dos seus olhos não foi como essa água aqui da torneira, não, que você foi lá, não, saiu lá de dentro da alma, do sentimento, do coração. E não teve para onde vazar, vazou pelos seus olhos. Aleluia. Mas pode olhar aí no chão, que você vai ver que a lágrima não pingou no chão, não tem nada molhado, está seco. Porque o anjo já colheu. Porque a lágrima do justo não pinga no chão. Estou falando isso para você entender que você está aqui na presença de Deus. Você está reunido aqui com um propósito: adorar a Deus. Não é preocupado com o carnê que tem que pagar amanhã. Não é preocupado com o Danone que precisa comprar. Não é nada disso. Isso são terrestre, fica aqui, vai para o túmulo junto. Mas a glória de Deus é para sempre. Aleluia, glória a Deus. A salvação é para sempre. Manter o nome lá escrito no livro da vida depende de cada um de nós. Mas pastor, eu não fui eu que escrevi lá em cima, mas você entregou sua vida e ele escreveu. Agora, para tirar depende de você, Senhor. Eu não quero mais. O que eu faço? Risco, apago? Tem muitos nomes que não está apagado, mas está arriscado. Ele consta lá, mas está arriscado. A diferença de servir a Deus para a salvação e servir a igreja para a comunidade. Essa é a diferença. Servir a Deus com propósito. Estou aqui, passo o que tem que passar, mas no largo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas eu estou aqui. Glória a Deus, aleluia. Atrás uma credencial. Aí, pastor. Agora eu sou. Eu já vi pessoas pegar credencial num dia e morrer no outro. Isso aqui não dá, pastor, extensão de vida.
Isso aqui não dá propósito para ninguém, bem-estar. É só uma colocação, porque a Bíblia diz cada um uma vocação em que foi chamado. E se você foi chamado para ficar ali na porta, é ali na porta que você tem que ficar. Se você foi chamado para ficar sentado ali, ouvindo, calado, é aí que você tem que ficar. Mudar de posto é o Espírito Santo que te muda. Glória a Deus. Eu fui chamado para a cabeça e não para o caldo. Eu já ouvi, deparei com muita situação dessa. Mas nós não somos nem cabeça e nem caldo. A cabeça é Cristo. Nós somos o corpo. A igreja é o corpo. Mas a palavra do Senhor me trouxe, pastor Daniel, uma reflexão muito grande. Aqui está um convite. Igreja, Assembleia de Deus, Missões de Paz. É um papel, todos conhecem. Mas pastor, o que você vai falar? Papel eu já conheço. Mas o que está escrito aqui você não leu. Tem o dizer que é colocado no papel. Do papel vai para os teus olhos. A mente captou o que está escrito. E agora vamos cumprir o que está escrito. Meu Deus. Aleluia! Quando Deus levou João, mostrou a cidade, a nova Jerusalém, ele disse: agora você desce e escreve. Que se não tivesse escrito, nós não poderíamos ler o que ele viu. Mas sabe por que o Senhor falou desce e escreve? Porque ele ia morrer. E se ele morresse e levasse com ele, o Evangelho não teria chegado aos confins da terra aonde nós estamos. Se ele estava lá em Jerusalém, em Israel, para que o Evangelho chegasse nos confins da terra, aqui no jardim de Vila Bela, nunca iria chegar se não teria alguém para ler, transferir para ele, ele para o outro, e foi chegando até chegar aqui. Glória a Deus. E com Isaías não foi diferente. Isaías foi escolhido e chamado por Deus para ser profeta. Mas para ser profeta, ele tinha que se enquadrar, primeiro sentar, ouvir o que Deus vai falar, não aumentar nenhum mais, nenhum tio, nenhuma vírgula, nenhum ponto, e transmitir aquilo que Deus mandou. Aleluia. Foi isso que ele foi chamado. Olha que ele foi escolhido no meio de uma multidão. Você também foi escolhido no meio de uma multidão. Se você parar para analisar no bairro que você mora, na rua que você mora, na igreja que você congrega, quantas mil pessoas tem no bairro? E você foi escolhido para estar aqui hoje à tarde. Aleluia. Mas o que o Senhor quer lhe dar é uma missão. Mas para você pegar essa missão, você tem que ser submisso. Se você não consegue ser submisso, você não pode cumprir a missão. Mas Isaías, quando eu estava lendo, pastor, eu estava analisando, mas por que Deus escolheu Isaías? Porque era ele. Não tinha outro. Deus não queria outro. Deus queria ele para aquela missão. Mas tinha que ser lapidado de acordo com o que Deus queria. Porque para ele ser um representante de Deus, ele tem que ser um espelho de Deus. Mas para ele ser um espelho de Deus, precisava ele estar oculto ao mundo, mas atento à voz de Deus. Porque o que ele ia transmitir não era dele, era de Deus. O alvo não era ele, era Deus. Então ele tinha que transmitir com firmeza e com autoridade. Quantas pessoas hoje querem ser profeta? Outros até se intitulam
profeta. Aleluia. Mas os lábios estão impuros. Aleluia. O linguajar é mundano. A língua não foi lavada. Mas não é lavada com essa água que eles vendem aí na farmácia. É lavada no sangue do Cordeiro, para que ele possa falar a palavra. E muitos que estão passando 2, 3 quadras depois, ao ouvir a palavra, ele para ouvir e pregar o reino dos céus. O nome tem que estar escrito lá. Se ele não pertencer lá, como que ele pode falar? É igual uma pessoa de uma tribo querer falar do outro, mas se ele não sabe, ele não entende, ele não pode falar. É isto que Deus está dizendo nesta tarde. Se coloca à disposição do Senhor Jesus Cristo, e Ele te usará para falar aquilo que Ele te autorizar a falar. Porque o eu fui tirado, o ser foi tirado. Eu era pastor, eu já deparei com muito isso. Eu era pastor, eu era diácono, eu era evangelista, eu era, e fico, aí vai embora, eu era. Mas quando o Senhor fala, eu sou, Ele garante que Ele é. Aleluia. Mas quando vem uma brasa, um anjo, primeiro Ele está dizendo, santo, 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 sou eu. É isso? Está dizendo voando, olha, voando, irmão. Nós não está indo nem andando, dizendo, falando santo, santo, mas o anjo veio voando para que todos pudessem olhar e ver eles cantarem e dizer, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Se você não está preparado para dizer aqui, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, aonde você está preparado para dizer? Sendo que até o mundo tem vontade de gritar e falar, se eu tivesse voz para expressar e dizer santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E o Senhor começa a operar maravilha, o Senhor começa a batizar com o Espírito Santo, como o presbítero aqui falou para Francisco, ele estava falando uma coisa importante. O importante não é o irmão, o importante é ser salvo e servo do Senhor. Não é o cargo que te leva você a ser, mas você te leva a ser pelo que é. Olha o que foi preciso falar, fazer. Pegar unção de brasa, aleluia, é só uma demonstração. Queimar os lábios, como se fosse uma carne, tem que ferver para tirar as impurezas. Precisou de unção de brasa, queimar os seus lábios, para que possa sair palavras novas. Tem coisas que tem que ser queimadas para nascer uma nova vida, umas novas palavras. Muitas vezes está acontecendo no mundo. Eu sou crente, mas o Senhor me xingou lá atrás outro dia. Eu parei lá, você me xingou, eu vi. Você era inquilina lá da minha mãe, eu vi o escândalo que você fez lá, e vai por aí afora. O crente tem que ser crente em todas as maneiras de viver, em todo sentido, indo, vindo, permanecendo, ou voltando, ou indo. Na condução do trabalho, o mundo não precisa descobrir que você é crente, mas no seu olhar, no modo de falar, a pessoa está fumando cigarro, ele apaga até nas mãos, porque ali chegou um santo, uma santa mulher de Deus. Essa diferença tem que fazer. A unção tem que estar na sua vida, para depois que você está lapidado, em plena comunhão com a igreja, com o Senhor, com os vizinhos, aí você pode se apresentar ao chefe, o general do exército. Pois não, Senhor, mas chega com humildade na presença dele. Dá licença, mestre, eis-me aqui, envia-me a mim.
Aonde é que o Senhor quer que eu faça? O que eu vou fazer? Aleluia. Mas tem muitas pessoas que não falam isso. O eis-me aqui para o Senhor não falar, envia-me a mim, vai lá. Eu já fui fazer visita uma vez e quando paramos numa casa, o irmão falou, mas é aí? É aqui. Ele voltou. Só entrou eu, o pastor João Bobinho, nós entramos. O outro companheiro voltou. Aleluia! Sabe por que ele voltou, irmão? Ele comprou uma estante do irmão e não pagou e não bateu no irmão. E justamente naquela casa, nós está dizendo aqui, eis-me aqui, não é isso? Se você está dizendo eis-me aqui, você está pronto? É lá. Aonde você não gosta, aonde você não quer, é o que o Senhor gosta e o que o Senhor quer. Eita Deus. Oh, glória. Eu estava lendo esse texto, eu estava meditando nesses pontos. Eu estou trazendo para o dia de nós, nosso dia a dia. Chamar a atenção do filho com os palavrões. Precisa da brasa. Xingar o marido. Precisa da brasa. Precisa os lábios foi queimado, não é isso? Alguém pode ler aí para mim, por favor? Aleluia. Aleluia. Eu não invadi aqui, eu fui convidado para vir aqui. Aleluia. O Espírito Santo está aqui comigo. Aleluia. Seja dada a glória do Glória. Eu tenho marcado aqui. Pode ler. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. O que representa a brasa? Vamos supor, isso aqui é um carvão. Todo mundo vê um carvão, é uma tinta, né? Uma madeira queimada. Mas depois que põe fogo nele, ele vira o quê? Uma brasa. E a brasa representa o fogo. Ela queima. As coisas impuras têm que ser queimadas para não existir mais. Se jogar fora, alguém acha, ela permanece. Se o catador aí de coleta, se ele pegar e jogar lá no meio do lixo, do lixão que eles falam aí no nosso linguajar, alguém acha, ela continua viva. E se ela for como uma semente, ela brota. Por isso que ela é queimada, para não existir mais, foi excluída, extinta. E muitos hábitos precisam ser queimados. Instinto da vida do crente, para nunca mais existir. Aí ele vai falar as boas novas. As boas novas são o reino dos céus e a palavra. Ah, se Deus quiser, é do jeito que eu sou. Se a igreja quiser, é do jeito que eu sou. O Senhor não está fazendo a mínima coisa. Aleluia. Aleluia. Sede santo, porque eu sou santo. Você quer ver a autoridade? Isaías estava na presença do Senhor, porque o Senhor não manda ninguém fazer algo se não estiver primeiro na presença. Tem que estar na presença. Lavando louça, estou na presença. Estou aqui descansando, estou na presença. O soldado está lá, igual a missionária falou ali, o soldado está atento ao exército. Tocou a corneta com alguma coisa, está precisando. Estou aqui. E vocês sabem que ele já dorme já da farda pronta, com tudo amarrado, tudo certinho. Que na hora que toca não tem como procurar roupa, onde é que está, sapato, onde é que é, dorme pronto. O crente já tem que estar pronto. Você já pensou, você está roncando lá na tua casa?
e alguém bate lá na tua porta, corre lá em casa 2 horas da manhã, o demônio pegou lá o espírito, ele não sabe como é que fala, nós sabemos como expressa, mas ele não sabe. Tem um mal lá que pegou e está quebrando tudo. Ele não quer graça contigo, ele não quer nem te ver na frente, sabendo que você é crente. Mas quando Satanás pega alguém lá e começa a destruir tudo, ele sabe, é lá, tem um crente lá, vamos lá. Ei, fulano, eu não sei nem seu nome, eu sou vizinha, moro ali na rua tal, ali no Rio Portão tal. Você conhece? Dá para você ir lá fazer uma prece lá, uma reza, uma oração? É assim que eles falam. O soldado já levanta, pronto, onde que é ali? Já vou lá. Ou vai ligar, vou ligar para o pastor da minha igreja, para a missionária, para o pastor, vai lá. É você que levantou, você não está pronto, você se alistou no exército para ir lá. E Ezequias estava enfermo para a morte. Olha aí o profeta do Senhor, eu estou falando autoridade no que vai falar daquilo que Deus manda. Aleluia! E assim o Senhor disse a Isaías: levanta, eis-me aqui, Senhor. Agora vai até Ezequias, estou aqui, e diz a ele o que eu vou pôr na tua boca. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Deus, aleluia. Por que eu saí de lá e vim aqui? Era isso que Deus mandou. Só dá o recado, vira e volta. Foi com autoridade, abriu as portas, entrou no portão, chegou até o enfermo e disse: assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Tecanda abaixo, anda labaçu, virou as costas e saiu. Mas Ezequias também tinha ali um trunfo. Ele tinha com Deus crédito, também era fiel. Irmão, você precisa acumular crédito lá na presença do Senhor, porque na hora que você precisar, na hora da tua angústia, o teu crédito faz a diferença. Virou para a parede. Ezequias. Irmã Cristina, como que ia fazer uma campanha para o mal curar? Para Deus curar? Porque se foi Deus que deu aquela sentença. Quando Deus te coloca uma sentença, irmão, não adianta você sair em igreja, campanhas e campanha. Foi Deus que te pôs a sentença. Porque Ezequias chegou lá no nome do Senhor. Assim diz o Senhor: põe a tua casa em ordem, que você vai morrer e não vai viver. Mas a oração foi certa, correta. Senhor, lembra? E aí, irmão, quem somos nós? Se Deus não esquece de nada, como não vai falar para o Senhor? Senhor, lembra? Fui fiel, sou fiel ao Senhor, sou temente ao Senhor. E o Senhor acolheu. Não parece que foi uma coisa inventada, pastor Daniel? Ele chegou lá, deu uma autoridade dura. Para quem já entrou nos hospitais aí, eu já fui lá várias vezes. Você falar para o irmão lá que está esperando uma palavra, põe em ordem que você vai morrer, você não vai viver. É palavra pesada e dura. Mas quando o homem de Deus está na presença do Senhor, ele espera no Senhor. Antes dele abrir o portão para sair, diz a Bíblia que ele ainda estava no pátio, no quintal. Volta lá. Aleluia. Olha que obediente, Senhor. Mas só mandou ele lá agora, manda eu voltar. Volta lá. Eu não falei no começo que a dificuldade muito era volta lá? Os discípulos era volta lá, joga a rede de novo. Mas com Ezequias era diferente. O Senhor estava dizendo ao profeta: volta lá. E ele não questionou o que é para falar. Senhor, ele só deu um tempinho. Fala aí. Fala para ele: assim diz o Senhor, aleluia. Assim diz o Senhor: eu ouvi a tua oração, hein, crente? Ora, continua orando aí, que o Senhor está ouvindo. Ele só está analisando. É como se fosse um crédito. Eu não falei do crédito, pastor Daniel. É um crédito. Você fez a ficha, agora está ali ser aprovado.
Está sendo analisado. Mas enquanto o seu crédito está sendo analisado, aleluia, vai orando. Vai orando aí, continua orando, continua pedindo. Continua chorando aí nos pés do Senhor. Que o Senhor, antes do portão fechar, o Senhor mandou o profeta de novo com outra autoridade. Aleluia. Talvez Ezequias ainda estava chorando, presbítero. Talvez ele ainda estava, Senhor, mas eu vou mesmo. Aleluia. Quantos crentes estão assim dessa forma? Será que eu vou mesmo? O Senhor manda ele de volta. Ele não perguntou, e aí, meu querido, está sentindo? O que aconteceu? Não, ele chegou com a mesma autoridade. Assim diz o Senhor. Eu ouvi a tua oração. Aleluia. E assim diz o Senhor que vai acrescentar os seus dias de vida por mais 15 anos. Você já imaginou 15 anos do Senhor? Não, mesmo tempo seu não. Aleluia. 1000 anos para nós é um dia para o Senhor. E Ele acrescentou 15 dias. Faz a conta aí. Aleluia. Eu só não analisei quanto tempo que Ezequias, viveu, ou que ele morreu. Mas foi acrescentado mais 15 anos de vida. O que eu quero dizer é que o Senhor vai acrescentar aqui anos de vida. Mas para você gastar esse tempo acrescentado pelo Senhor, na casa do Senhor, na obra do Senhor. Porque senão Ele retém aquilo que falou. Eu já vi pessoas falando que Deus não volta atrás. Ele falou, está falado. Mas Ele acrescentou os anos de vida, como Ele também pode tirar. Cuidado com a promessa que você faz a Deus. Nós não queremos que Deus leve em conta a promessa que nós